Olá, boa noite, tudo bem? Grande satisfação estar aqui novamente com vocês para mais uma terça-feira. Hoje é terça-feira onde nós encerraremos o capítulo 5, ok? Então vamos iniciando aqui, dando uma boa noite a vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, vocês que baixam os áudios no SoundCloud e vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube. Algumas pessoas acompanham pelo YouTube e eventualmente vêm aqui ao vivo pelo Hangout, ok? Lembrando que para participar do chat é mais favorável estar aqui no Hangout, ok? Qualquer plataforma, a distribuição do material é gratuita, então não tem problema. Ok? Vamos contra a comercialização da doutrina espírita, nadando contra a maré de alguns expositores. E pretendemos permanecer assim. Então, cada um sabe o que faz. Boa noite também, deixa eu colocar o mapinha aqui, né? Já estamos acostumados. A Rai Lima da Nicarágua diz que é o lugar mais quente do mundo. Ela é brasileira, pelo jeito se esqueceu do que é o Brasil. A Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. O Cristiano de Itapetininga, São Paulo. A Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais. A Cristina de São Mateus, Espírito Santo. A Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso. O Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais. A Rosita de Blumenau, Santa Catarina. O Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. A Marizilda de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. A Janaína de Calcaia, Ceará, pela primeira vez ao vivo. Está ainda no estudo 41, mas veio aqui dar uma olhada no futuro. Seja bem-vinda, Janaína. A Priscila do Rio de Janeiro, capital. Estarei aí no Rio de Janeiro em maio, fazendo seminário. A Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro. A Mara Regina não falou de onde é, mas está aqui pela primeira vez ao vivo também. Seja bem-vinda. A Patrícia de Blumenau, Santa Catarina. A Silvia de Duartina, São Paulo. A Adi Dias de Curitiba, Paraná. O William de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deixo aqui uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe no estudo desta noite. Que seja bastante proveitoso. Saúde e paz para todos. Obrigado. O Darcy de Americana, São Paulo. A Janete de Tijucas, Santa Catarina. A Mara Regina disse que é do Chile. Ok? Já estão questionando aqui de onde a Raela veio, do Recife, segundo ela diz aqui. É isso aí. Então vamos lá, sem mais delongas. Hoje o estudo vai ser tranquilo, não tem notas do expositor. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, Uma Busca Interior, escrito por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 51, capítulo 5.2, Força Criadora, parte 3. Para quem não se lembra, estávamos falando da importância de conhecer e nos conectarmos com o amor, o que é amor. Então, antes de entrarmos profundamente no estudo, eu gostaria de lembrá-los que uma das sugestões dadas a alguns estudos anteriores, como porta-voz o Dioclésio, que está sempre aqui também desde o começo, que nós fizéssemos um encontro sem material para que nós pudéssemos usar essa uma hora para conversarmos, né? Então, eu tinha dito que era melhor terminarmos o tema para dar continuidade nisso. Então, na próxima terça-feira, antes de iniciarmos o capítulo 6, nós faremos esse encontro, ok? Estarei aqui durante uma hora conversando no chat, né? Só alguns pormenores. Não será uma conversa no sentido terapia, ok? Então não se preocupem em trazer problemas pessoais e particulares específicos. Nós estaremos aqui para trocar questões. Então, se de repente você também viu alguma coisa que ajuda a compreender parte do estudo, né, já que eu trago aqui a parte superficial e sempre incentivo a buscarem fora, tragam também de forma sintetizada para caber aqui no slide, no chat, né? E nós vamos trocando dúvidas, experiências, o que mudou, o que não mudou no estudo, mas eu não estarei aqui como um pinga-fogo, porque eu não tenho esse nível, nem essa capacidade. Então, não posso garantir que responderei todas as perguntas, mas estarei aqui de bom grado para que possamos conversar
e de repente até nortear melhor o andamento do estudo, ok? Então no próximo encontro não haverá material preparado, faremos no modo espontâneo e seja o que nós quisermos, né? Já que Deus está em nós, então seja o que nós quisermos. Certo. Também deixando a ilustração aqui, trazida pelo José Aparecido, neste fim de semana eu fui para o interior de São Paulo, na minha terra natal, e lá fiz 3 palestras de um seminário. As 2 palestras estarão disponíveis no YouTube, uma já está, sobre equilíbrio emocional, a outra sobre como deixar Jesus tocar nossos corações. O seminário Reforma-te a ti mesmo, infelizmente por questões técnicas, não conseguimos gravá-lo. Ficará para uma outra oportunidade. Então vamos lá, dando continuidade direto no texto. Não tem nota do expositor hoje. No amadurecimento psicológico do ser, eilo, entre parênteses, o amor, direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que lhe permite desabrochar, qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco no qual pousa em triunfo. Aqui no glossário, esplendente, aquilo que é brilhante, esplêndido, luzente. No amadurecimento psicológico do ser, ei-lo direcionando todos os ideais e sustentando. Então, no amadurecimento psicológico, o amor é que é responsável por isso. Tá? Novamente, nós temos que levar em conta que amor não necessariamente tem que estar associado com prazer, tá? Eu posso amar o meu filho, mas deixá-lo tomar uns tombos para aprender. Isso é amor também. Jesus, como das criaturas de Deus, foi para a cruz do mesmo jeito que às vezes vai um bandido. Então, quer dizer, não vamos ficar associando que o que me faz crescer é o amor e que o amor é só sentimento positivo. Amor também envolve dor. Amor também envolve saber colocar os limites, saber ficar distante de vez em quando, não só do crescimento dos próprios filhos, mas às vezes do próprio crescimento também. Se deixar passar por experiências dolorosas, ao invés de ficar se blindando totalmente do mundo, porque aí não há crescimento. O amor próprio é por onde tudo começa. A Maria Conceição de Barcelos, em Portugal, também chegando aqui, pela primeira vez ao vivo no chat. Seja muito bem-vinda, né, Barcelos, Portugal. Certo? Direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que lhe permite desabrochar, qual lótus luzente, brilhante, sobre as águas turvas e paradas do charco no qual pousa em triunfo. Essas águas turvas e paradas em qual pousamos em triunfos é que é importante nós observarmos aqui, ok? Aqueles valores que às vezes nós trazemos do que é realmente importante. Onde eu estou parado? Eu posso estar parado no meu cargo, né? Às vezes é um concurso público. Eu posso estar parado no meu relacionamento. Eu namoro uma pessoa submissa que não reclama. Eu posso fazer o que eu quiser, ela vai perdoando. Mas pensando espiritualmente, você se encontra parado em algum aspecto? Repousando? Tá? Então, se nós pegarmos essa imagem bonita da lótus em cima de uma água turva, né, do charco, isso é muito importante. Com o que eu me conecto? Com a imagem da lótus ou com a imagem do charco? Porque as minhas raízes e de onde eu estou tirando essa alimentação é do charco. Então, por mais bonito que eu pareça, se as minhas intenções se os meus e a minha essência está se retroalimentando ou se alimentando de um campo turvo, contaminado, barrento, então logo logo isso vai aparecer para a sociedade, que seria a sombra que nós tanto tratamos aqui. Ok? Então o amor vai me ajudar a dar um passo nesse sentido, trazer essa luz para que eu perceba onde eu estou. Se está tudo bem, então eu não posso ficar preso a essa coisa de que está tudo bem e não continuar progredindo. Eu preciso encontrar formas de progredir. Talvez não seja tão bom quanto eu imagino que seja. Vamos ver aqui. Cristiano de Itapetininga.
Isso, Cristiano. Essa questão do amor é bem difícil, porque quem não recebeu amor, seja dos pais ou de quem quer que seja, não consegue amar nem dar amor aos outros. Então, essa é uma pergunta boa. Por quê? De onde eu vou tirar, então? Se meus pais não me deram amor, como eu vou ter amor próprio? Como é que eu posso ter algo que nunca me deram? Essa é uma dificuldade coerente, tá? Senão nós vamos sair daqui de tudo que nós ensinamos no estudo. Por isso Jesus não julga. Por isso Deus não julga. Por isso quem julga é o homem, ok? Porque eu não posso cobrar de uma pessoa que ela dê algo que ela não teve. É muito difícil. E até algumas pessoas que tiveram não valorizam isso. Tem pessoas que receberam o amor dos pais, amor da família, amor dos professores, mas mesmo assim não estão nem aí, passam por cima de todo mundo, colocando seus títulos e sua formação maior. Deixa eu complementar aqui então, com outro olhar da Rai Lima. Apesar do lótus estar tirando seu sustento de águas turvas, ela mostra sua beleza. E isso não se poderia refletir na questão da sublimação? Poderia e pode, mas o ponto que eu trago aqui, agora bem ilustrado por você, é: se eu fico pensando que essa é a maior beleza que eu posso conquistar, eu não fico sabendo o que é estar sobre uma água cristalina. Se eu estiver me alimentando de uma água pura, de uma água limpa, eu vou me transformar em uma lótus mais bonita ainda. É neste ponto que eu falo. Eu sou um ótimo pai? Ok, mas o que mais eu posso ser? Talvez eu já seja um ótimo pai para os meus filhos, mas será que eu não posso ser um ótimo pai para o filho dos outros? Para crianças abandonadas? Para o filho do meu vizinho? Não que eu vá disciplinar o garoto, mas às vezes chamar o pai dele para conversar. Ó, eu ouço você toda hora gritando com seu filho, não quero se meter na sua criação, mas tem alguma coisa onde você precise de ajuda? Pode ser que ele te xingue também, porque se ele bate no próprio filho, ele vai te xingar também. Mas é aí que eu estou dizendo. Se eu me conecto que eu sou apenas pai do meu filho, eu não compreendo o que é este amor divino que nos une como irmãos. Todos são meus filhos, todos são meus pais, todos são os meus avós. E é isso, nós ainda temos uma dificuldade, pelo melindre, pelo medo. Então, eu vou deixar aquela criança de 6 anos apanhar dos pais, porque eu não quero que o pai dela grite comigo. E isso gera em mim um sofrimento. Cada vez que eu ouço barulho na casa do vizinho, eu me sinto cúmplice. E aí eu vejo meu filho brincando feliz, eu me sinto pior ainda. Nós ainda temos essa barreira, né? De colocarmos os nossos patamares, se alcançamos eles, está ok. Eu não preciso fazer mais nada. E isso não permite determinados crescimentos. Por exemplo, eu disse que eu estava ali na região do Noroeste Paulista, que é a minha terra natal. Antes de me mudar aqui para Grande São Paulo, eu estava com uma agenda de coisa de 20 palestras por mês ali, né? Então, estava totalmente estabelecido isso para mim. Eu fazia palestras na região inteira ali, que é uma micro-região que deve ter uns 700 mil habitantes, contando São José do Rio Preto. Então, um pouco mais. Isso estava satisfeito para mim, mas vinha um pensamento meu: você tem que sair dessa sombra. Porque eu estava na sombra dos meus pais, eu estava na sombra do Dr. Luiz Carlos Barros Costa, que já era um nome reconhecido ali na região e até fora da região, mas eu precisava encontrar outros caminhos. Então eu vim aqui para a Grande São Paulo no objetivo de começar a fazer palestras na Grande São Paulo. São Bernardo, Santo André, Taboão da Serra, Itapecerica, ou por outro lado também, Arujá, Mariporã. E a coisa foi saindo do controle, e por incrível que pareça, eu não dei palestra em quase nenhum desses lugares e já fiz palestras até fora do estado de São Paulo. E lá, quando eu vou para um local desse, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, ninguém sabe quem eu sou. Essa imagem do expositor do estudo é o que eles convidam. Mas eles não sabem quem são meus pais, não sabem se eu tenho pai, não sabem se eu tenho filho, não sabem nada a meu respeito. Então esse anonimato me coloca em um sentimento de vazio muito maior, insegurança, comparado aos locais onde eu ia fazer palestra, as pessoas já perguntavam: e o seu pai? E aquele emprego que você estava? E agora eu fico pensando: eu posso crescer mais ainda? Pode ser que um dia eu esteja lá nos Estados Unidos ou na África? Pode, tá? Porque o que eu quero é levar a mensagem.
eu já começo a ficar insatisfeito, eu vou ter que estudar inglês para transformar esses estudos em inglês para chegar em outros locais. Esta é a minha função no mundo, tá? Além das coisas que eu trabalho em mim. Mas tem pessoas que têm a função com a paternidade, tem pessoas que têm a função com a riqueza. Bom, eu já tenho uma ONG e eu ganho 1 milhão por mês de salário, então eu dou 50 mil para a ONG e está tudo bem. Pode ser mais. Você vai construindo coisas maiores, tá? É sempre dar um passo a mais em direção à insegurança, em direção ao medo, em direção ao desconhecido. E quando você se der conta, você tem um domínio que você fala, era muito maior do que eu imaginava. Expandir essas fronteiras, assim, onde nós nascemos. Eu tenho que lidar com as questões da minha família e da minha cidade. Mas se eu sou rico, eu tenho que lidar com a riqueza. Se eu sou pobre, com a pobreza. Se eu sou doente, com a doença. Transforme isso em alguma coisa. Você está passando por uma situação de câncer muito difícil, faz um blog na internet, hoje em dia é tão fácil. Escreve um diário para ajudar outras pessoas que estão em estágios anteriores ao seu. Ou uma mãe que não sabe o que fazer com o filho, agora que o seu filho já desencarnou ou se curou. É nesse ponto que eu digo. Eu não me contento com estar, por mais bonito que digam que eu sou, então naquela região falava, o Vitor é um ótimo expositor, naquela região. Fora dali, eu poderia não ser nada, tá? Poderia sofrer críticas e poderia até ter deixado de ser expositor. Tem um filme chamado Peixe Grande e Outras Histórias, eu não sei se vocês já assistiram, é um dos filmes mais emocionantes que eu já vi na vida, em que em dado momento o rapaz fala no diálogo que ele se imagina um peixe grande, mas na verdade ele era um peixe pequeno num aquário pequeno. E isso fazia ele parecer grande. Então aquele peixe que é grande para um aquário, quando ele pula no rio ou quando ele pula no oceano, ele se torna pequeno. E é este medo que nós temos que enfrentar, seja qual for o aspecto. Dê um passo a mais. Né? Se você é professor de alunos de escola particular, arrume um jeito de ensinar os que não são com a mesma qualidade. Dê esse direito e você vai perceber a diferença que isso faz na sua vida. Isso é começar a se nutrir de águas mais límpidas e não se acomodar no que você já conquistou. Mesmo que as pessoas te digam que você é ótimo ou ótima, sempre enxergue que tem um local que não sabe a seu respeito e que poderá te dar um feedback mais neutro. Isso, Dioclésio pergunta se a questão é buscarmos essas águas cristalinas. Na verdade, nós transformamos elas em cristalina pela diálise, né? Eu preciso encontrar um local que tenha água mais pura para ir limpando a água onde eu estou. E a insatisfação é o que me permite fazer isso. Então, respondendo à pergunta do amor, talvez ninguém tenha me ensinado o que é amor. Quando eu entro em contato com alguém que tem menos que eu ainda, posso falar, eu não tive pais. Então, meus pais me bateram, mas eu encontro uma criança que não teve pai, teve um padrasto e foi abusada pelo padrasto. Quer dizer, a situação dela é pior que a minha. O simples fato dela confiar em mim vai gerar em mim uma coisa que eu não sei o que é. Um sentimento de querer proteger aquela criança. É uma projeção de sombra. A minha criança ferida, que não pode mais existir porque eu já sou adulto, então ela não pode existir materialmente, eu projeto naquela criança que é criança. E eu curo a minha criança ferida no outro. Aí eu consigo desenvolver amor próprio. Porque a confiança daquela criança em mim é amor. Então ela está me dando amor. Se eu for ficar esperando de pai e mãe, pode ser que eu morra esperando. Então eu vou encontrando locais. Cada palestra que eu faço, eu recebo muito afeto. Eu recebo amor, eu recebo gratidão, eu recebo carinho, eu recebo cara feia, eu recebo crítica, mas não tem problema. Pelo menos, quando eu somo tudo, eu recebo muito mais coisas positivas do que negativas. E isso é que vai me construindo como um espírito melhor. É isso que vai limpando a minha água. Quando um exemplo que eu dou numa cidade, na outra ninguém compreende, ou não aceitam. E então eu vou me moldando como um cidadão, primeiro do Brasil, depois do mundo e depois do universo. Para não enxergar mais a diferença, porque o outro tem o olho puxado, a pele negra, 1,90 m de altura ou 1,30 m. E isso ainda é muito distante de mim, e eu sei que é distante da maioria das pessoas. E com o tempo o objetivo é que nós falemos uma única língua, que é a linguagem do amor. Ok? Então vamos lá. A sua irradiação acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina em Deus, a fonte geradora da vida.
Dulcificar, então, tornar doce, adoçar, suavizar, tornar agradável. A irradiação do amor acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina em Deus, a fonte geradora da vida. Vejam, sustentação. Tá? Eu tenho que ter muita parcimônia com relação a isso. O que é sustentar? Quando uma pessoa fala para você, você não me apoia, o que é apoiar? É ficar ao lado para que a pessoa não caia ou é ficar embaixo? Então eu estou sustentando a minha família e isso gera em mim um peso nas costas que se manifesta até psicossomaticamente em todos os níveis. E eu não tenho energia para fazer as minhas coisas, porque eu carrego todo mundo nas minhas costas, ou eu sirvo como um apoio e não sei a hora de desapoiar a pessoa para ela descobrir se ela ainda manca, se ela ainda está bamba, e eu fico ali a vida inteira servindo de apoio para outras pessoas. Quais são os limites onde eu faço isso? E tem a tolerância. Na questão que não tem a ver a apoiar, mas compreender que aquilo que está ao meu lado me desagrada, mas que eu não preciso nem me afastar daquilo e nem afastar aquilo de mim, mas colocar um olhar analítico e clínico para compreender por que aquilo funciona daquela forma e talvez integrar parte daquilo em mim. Okay? Então, a sustentação que o amor dá é porque ele fica embaixo. Então, isso transformaria a água em uma água mais limpa. O amor. Eu estou me nutrindo do amor, então eu tenho uma beleza melhor e o meu fruto naturalmente é amor. Se eu me nutro do ódio, o meu fruto é ódio. O que é isso na prática? Bom, então, se eu era criança e eu fui agredido pelos meus professores, sofri bullying na escola, fiquei com ódio. Aí eu quero provar para todo mundo que eu sou bom. Aí eu vou lá na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Norte, na USP, e eu me transformo no doutor máximo de todas as coisas. Mas eu me nutri do ódio para mostrar para essas pessoas que eu poderia ser algo bom. Estou lá dirigindo um carro de 300 mil reais, dando aula só para pessoas de altíssimo nível. Mas o que eu tenho disso? Quando eu faço meu discurso, eu fico naquele ódio contra o sistema, ou contra a elite, ou contra os populares. Esses indivíduos que eu falo, palestrantes, professores, formadores de opinião, atores, como nós temos visto por aí, o que eu faço dessa informação que eu tenho? Como você transfere para o seu aluno? Se você é comunista, se você é capitalista, se você é socialista ou a favor da monarquia, você transfere essas informações de forma neutra para que cada um tome a sua opinião, ou você já insere nela o seu ódio e o passional para que os outros acreditem também? Esse é o indivíduo que se nutre do ódio. O indivíduo que se nutre do amor, ele é neutro. Ele oferece o máximo de informações possíveis e permite que cada um siga o caminho que bem ele entender, porque aquela informação vai se vincular ao psicológico de acordo com o que eu já tenho. Não adianta você tentar me vender o seu passional. Você me dá a informação, isso movimenta o meu passional e aí eu decido o que eu vou fazer ou não. Essa é a diferença, então, na prática. Então, nós temos visto muito pessoas que são grandes nomes, escritores, mas que quando você percebe o discurso, analisa, esmiuça o discurso, tem ódio, tem mágoa, tem rancor, tem uma necessidade de se provar e de se fazer crer, e isso é coisa da infância, né? Isso é trauma, são os complexos atuando. A Marta pergunta: e quando a gente ama sempre e o outro nos maltrata, devemos insistir ou nos afastar? Eu sempre penso da seguinte forma: o outro só pode fazer comigo o que eu permito que ele faça. Então, se eu amo ao outro e permito que ele me agrida, então eu não amo a mim. Se eu não tenho amor próprio, eu não tenho amor pelo outro. Então o que eu tenho por outro é medo, comodidade, respeito, qualquer coisa que seja. Mas a partir do momento que alguém me agride e eu permito, eu não tenho amor próprio. Ok? Eu não tenho amor próprio. Porque se eu não me agrido, eu não posso permitir que ninguém me agrida. Agora, se eu sou uma pessoa que se autoagride, eu fumo muito, eu bebo muito, eu falo muito alto, eu bato nas pessoas, porque isso é uma forma de autoagressão também, aí é natural que eu permita que o outro me agrida, ok? Mas, de forma geral,
ficar em uma relação onde eu estou apanhando pela ignorância do outro ou o que quer que seja, diz muito mais de falta de amor próprio do que de submissão pelo amor pelo outro. O meu amor por mim sempre deve ser maior do que o amor pelo outro, porque funciona como uma cascata, é de cima para baixo. Não tem como uma nascente pequenininha produzir um oceano gigantesco. Ela tem que ser uma nascente grande, ela vai se transformar lá na frente em um rio grande e isso deságua no oceano. Então, se eu imagino o meu amor pelo outro é mais forte do que o amor que eu tenho por mim, então eu não tenho amor por mim. É inconcebível. A criatura nunca é maior do que o Criador. Assim como nenhum de nós vai chegar a um ponto de falar, agora eu sei mais que Deus, o meu amor pelo outro nunca será maior que o meu amor próprio. Pode se igualar, mas nunca será maior. A sua irradiação acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina em Deus, a fonte geradora da vida. Seguindo. Hoje tem bastante gente conversando aqui. Nas faixas iniciais do seu desenvolvimento, pede socorro, enquanto afirma que o oferece. Deseja receber, embora aparente contribuir. Quer satisfazer-se sempre, não obstante dê a impressão de agradar. Aqui está exatamente isso que eu acabei de falar. Nas faixas iniciais do seu desenvolvimento, então, quando nós estamos desenvolvendo o amor em nós, nós pedimos socorro enquanto afirmamos que o oferecemos. É aí que eu digo. Então, eu estou sofrendo porque eu ajudo uma pessoa. Não estou, é uma ilusão. Eu estou com essa pessoa porque isso de alguma forma me faz bem. Eu tenho medo de sair desse casamento e ficar desempregado, não ter onde morar, ficar com menos dinheiro, não ter a guarda dos filhos, não saber o que fazer. A base de tudo é o medo. Ou a desconexão com os próprios potenciais. Né? Ter muito talento, muito valor na sombra. E ter medo de trazer isso para fora. Mas, de forma geral, este é o quadro trazido aqui por Joana. Ó. Pede socorro enquanto afirma que o oferece. Deseja receber, embora aparente contribuir. Eu vou, faço a caridade, mas eu quero que as pessoas vejam que eu faço isso. Então, na verdade, eu estou querendo receber, mas na minha cabeça eu acho que eu estou contribuindo. Naturalmente, essa contribuição não se perde. O outro que recebeu tem o benefício. Né? Não nos cabe aqui dizer, só vale quando é perfeito. Não, nós insistimos nesse quadro. Tem que ir transformando isso mecanicamente até que se transforme em automático. Mas o importante é essa questão da Lotus. Essa caridade que você faz, ela é realmente uma caridade para o outro ou também te dá um benefício de ser notado? Até que ponto vai isso aí? Até que ponto uma pessoa que arrecada, por exemplo, 20 mil reais para cuidado de animais carentes, usa 20 mil nos animais carentes ou usa 19.800 nos animais carentes e pega 200 para pagar uma conta pessoal? São nesses detalhes. Nesses detalhes. Pode parecer pouco, mas sou eu dando a entender que faço algo e em troca disso também tomo. Né? Então tem muita ONG que produz coisas maravilhosas, mas que por trás disso tem um lucro altíssimo. O bem está feito, mas o espírito responsável por se aproveitar disso com racionalizações, mas eu estou à frente disso aqui, não ganho nada, eu vou tirar 100 reais para mim, eu vou tirar 200 para mim, eu vou fazer uma palestra lá em outro estado, com 800 reais eu chego lá, mas eu vou pedir 1.000, afinal de contas eu estou saindo da minha casa. É aí que mora a diferença. Tá? Eu posso vender esse livro por 15 reais, mas eu vou vender ele por 35. É aí que mora a diferença. Nós estamos vivendo um momento onde isso é muito claro. Pessoas cobrando por conteúdo, eu estou batendo firme nisso porque eu ando por várias cidades, eu vejo muito o que está acontecendo, eu posso dizer que a coisa está feia, no sentido do que são as bases filosóficas do espiritismo, e está virando um comércio. Ok? Vamos abrir os olhos e não financiaremos esse comércio. Se a coisa começar a cobrar por conteúdo, não pague, por mais que te seja sedutor. Ok? Não pode ser cobrado aquilo que foi dado de graça.
O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e os 5 livros de Kardec nos foram dados de graça. Interpretar isso e cobrar não pode ser feito, ok? Tenhamos isso em mente. Então, estas são as manifestações do amor em estágio inicial. Deseja receber, embora aparente contribuir. Quer satisfazer-se sempre, não obstante, dê a impressão de agradar. Tá? Bom, mas vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Até que ponto realmente eu estou fazendo algo? Quando eu vou fazer a sopa lá na casa espírita, eu faço a sopa ou eu entro em contato com o que as pessoas querem? Eu estava em Votuporanga e lá eles fazem sopa. E aí eles tiveram que ficar 15 dias sem fazer a sopa por motivos de alimentação, de material, de matéria-prima, ingredientes. E quando eles retornaram, uma das pessoas atendidas pela sopa disse: "Ai, que bom que voltaram, eu sentia muita falta dessa sopa." E a mulher falou: "A sopa é gostosa, né?" E a pessoa respondeu para ela: "Não, você não entendeu. O gostoso é estar aqui. É conversar com pessoas interessantes. É ter com quem sentar à mesa. É dar risada. A sopa está em segundo plano." É nesse ponto que eu digo aqui. Se você vai lá e o seu limite é picar a cenoura, esquentar a panela e depois ir embora e ficar lá da cozinha com o paninho na mão, olhando isso acontecer, esse é o seu limite. Mas eu te convido a dar um passo a mais. Dá um passo a mais. Tem gente que faz a sopa para a população carente e depois que tudo termina vai para casa almoçar. Almoce a sopa. Senta ali ao lado. Né? Não divida aquelas mesas dos trabalhadores da casa e dos moradores de rua. Vai enfrentar esse medo que você tem da pobreza, ou de socializar, ou a vergonha, e você vai ver um crescimento muito grande. Isso é uma manifestação de um amor em crescimento, porque não é voltado para o próprio ego. Legal. Deixa eu ver aqui. Tielo, vai e faz. Na verdade, quando sentir o medo, aí vai. Porque o que eu sempre coloco aqui, o medo é sinal de que você chegou em um limite. O medo é o sinal de que você está diante de um desconhecido. Isso é maravilhoso. Só sente medo quem está caminhando. Quem está parado não sente medo. Tá? Então, quando o medo tocar a sua vida, não corra para trás, porque você se esforçou tanto para chegar diante do medo. Peça ajuda, se prepare, confie na sua preparação. Nada que esteja diante de você é um absurdo paradoxal. Ok? Existe uma manifestação clara na nossa caminhada. Não existem milagres e não existem essas tragédias paradoxais, ou seja, não vai cair um raio se não houver nuvens carregadas. Então não tenha medo. Se você chegou até aí e está vivo, o próximo passo não vai te matar. Porque o próximo passo não vai ser uma coisa completamente fora do normal. De repente agora eu perdi meu medo de gato, se eu der um próximo passo eu vou me deparar com dinossauros? Não, este é o ponto. Você vai se deparar talvez com um lince, talvez com uma onça. Passo a passo o nosso desenvolvimento. Então não precise temer o medo. Acolha-o. E reconheça que o medo é sinal de que você chegou onde queria, de que você não está mais onde estava. E só chegaremos à plenitude quando não houver mais nada no universo que nos amedronte. Exatamente. O Bruno pergunta: se aproximar do medo é realmente uma mudança de fase? É o convite para mudar de fase. Dioclésio compartilha aqui também. Tá? Hoje, olha, vocês estão de parabéns. Nelson Mandela disse: impossível é tudo aquilo que não foi tentado. Pois é. A Marta diz que faz isso quando participa da sopa. Várias pessoas fazem, né? Eu não estou aqui trazendo nada novo, mas é apenas lembrando que sempre tem um passo a mais para dar. Sempre, 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 sempre. Às vezes você vai lá para dar sopa e sai mais alimentado do que o outro que recebeu ela. Mas não de sopa. Seguindo, trabalhado pela consciência,
torna-se equânime, dando e recebendo, espraiando-se e recolhendo, permutando. Por fim, alcança a plenitude criadora e esquece-se de si mesmo para atender, iluminar e seguir adiante. Trabalhado pela consciência. Olha que coisa maravilhosa. Consciência é tudo aquilo que está na luz, portanto, não estamos falando mais de sombra. É aqui que fica essa manifestação. Como é que eu desenvolvo o amor, então? Trabalhando ele pela consciência. Simpatia, empatia, né? Me colocar no lugar do outro, literal e simbolicamente. Vá lá viver a experiência. Como eu disse em uma das palestras que eu fiz, se você é professora há 10 anos, vá assistir uma aula na sua escola. Pede para a professora da sua escola, possa assistir uma aula sua, senta lá, vê como é estar no local onde você está. Mesmo que seja na sala onde você já dá aula, saia do local em que você se encontra. Há 10 anos os alunos eram outros, há 10 anos os conteúdos eram outros. Vá se atualizar, não fazendo congresso lá na Unesp, vá se atualizar se colocando no lugar de aluna da sua escola. É isso que nós às vezes nos esquecemos, de nos colocarmos no lugar do outro. Por várias vezes eu fui em algum restaurante, barzinho, ou o que quer que seja, e eu sentei lá e eu ficava pensando, o dono deste local nunca sentou para ser atendido aqui, porque não é possível que ele concorde que o atendimento seja tão ruim e não faça nada a respeito. E essa é a verdade. Na maioria das vezes nós não sentamos onde estamos. Então, quando eu atendia em consultório particular, tem normalmente quem faz terapia sabe, tem a cadeira do terapeuta, às vezes tem um divã, tem a cadeira do cliente, e eu sentava na minha cadeira, e quando não tinha cliente, eu sentava na cadeira do cliente e ficava 50 minutos ali. Porque eu queria saber, será que o ar-condicionado bate direto aqui e fica muito frio? Será que essa cadeira é menos confortável que a minha? Será que ele está vendo alguma coisa na decoração que seja dispersiva? Aí eu acabava percebendo que tinha uma rachadura na parede, ou aí eu percebia isso, aquilo, que a luz do sol batia e incomodava. Então isso me permitia que o cliente tivesse uma experiência excelente. Ok? Então você faz isso no que quer que seja na sua vida. Se coloque no lugar do outro, literalmente. E isso vai te permitir começar a entender o que é o amor na prática. Conscientemente você faz isso, torna-se equânime, dando e recebendo. Ou seja, você não fica num déficit e nem num superávit. Tudo que chega até você te nutre e o que sobra passa. Você nunca sente fome e você nunca tem excesso. Você nunca fica insatisfeito e nem com congestão, pensando na parte de comer. É aquela alimentação perfeita. E o que sobra alimenta o outro. E nisso nós vamos nos definindo. Ok? Até que ponto eu preciso ter um carro de 1,5 milhão de reais, que anda a 320 por hora, para andar aqui em São Paulo, que o máximo é 70? Para que eu preciso disso? O que eu estou buscando com isso? Não é o julgamento de ter o carro ou não, mas é fazer a real leitura. Por que isso me satisfaz? E aí você vai se conectando melhor com a realidade do outro, né? Espraiando-se e recolhendo, permutando, por fim, alcança a plenitude criadora e esquece-se de si mesmo para atender, iluminar e seguir adiante. Certo? Esquece-se de si mesmo. Quando nós vimos o self no estudo do triunfo pessoal, para quem não é do estudo, é mais voltado para questões da psicologia analítica, o self é chamado de si mesmo também nas traduções em português. Esquecer de si mesmo, esquecer de si mesmo, não significa se abandonar. É mais você para de prestar atenção. Tudo o que nós fazemos hoje, por estarmos em um planeta de provas e expiações, eu vou deixar que 99,9% da população é assim. Tudo que nós fazemos hoje, primeiro passa por nós. Antes eu quero uma parte disso e depois eu resolvo quanto eu vou dividir. É muito difícil que passe pelo outro. Eu vi um exemplo ontem, voltando. Parei no Graal de São Carlos. E aí tinha um caixa só recebendo o pagamento.
Esse caixa ficou com 3, 4 pessoas. Abriu um outro caixa, porque este aqui estava com 4 pessoas. Quando abriu esse outro caixa, qual seria o comportamento social aceitável? Que a próxima pessoa do caixa que está lotado vá para lá. Não. Abriu o caixa, quem está em quarto lugar vem correndo, com aquela sensação, eu sou mais esperto que todo mundo. Abriu esse caixa, o mundo resetou. E isso é que eu estou dizendo. Passa primeiro por nós. E nós nem percebemos, às vezes, que fazemos isso. A mulher falou, caixa livre, aí o quarto da fila saiu correndo para ultrapassar todo mundo. Então, o que isso significa em questões de maior escala? Isso explica corrupção, isso explica preferência de indicação para cargos profissionais, isso indica um monte de coisa. Quando eu me esqueço de mim mesmo, eu não percebo que eu sou uma prioridade. O fato de eu me enxergar como uma prioridade, eu quero passar no sinal amarelo, eu quero fechar a pessoa para ela ficar parada no semáforo e eu seguir adiante, dou aquela corridinha para entrar primeiro no banco, isso sou eu enxergando a mim mesmo. Vem aquela senhora andando devagar, eu venho um pouquinho mais rápido, eu dou aquela acelerada marota, discreta, para chegar primeiro que ela. Essa é a pessoa que ainda enxerga a si mesmo, que lembra de si mesmo o tempo todo. Então, desenvolver esse amor de forma consciente, me coloca em uma posição onde eu não enxergo a mim mesmo primeiro. Eu também não enxergo ao outro primeiro. Não é subserviência, mas eu enxergo a lei que rege o todo. Todos têm os mesmos direitos. Então, se ele é o segundo da fila aqui, abrir um caixa novo, ele é o primeiro lá, e ponto final. E nisso vai se aplicando tudo. Se o meu filho quer esse emprego, mas o filho do outro também quer, e eu tenho influência com o dono da empresa, eu não vou utilizar essa influência, porque o filho do outro também precisa. Meu filho que se vire para ter o mérito. Aí eu paro de pensar primeiro em mim, mas nós ainda estamos distantes disso. A Débora compartilha aqui também uma informação que é boa. Questão de educação, Vitor. No Japão, um país tradicionalmente não cristão, as pessoas respeitam mais o próximo em qualquer situação. Pois é. Mas eu também faço parte dessa educação. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu tenho que ser aquela pessoa que falou, segundo lugar aí, você não ouviu, mas abriu um caixa. Vai lá, porque a prioridade é sua. E ainda vão me olhar como se eu fosse um tonto. Ah, o manezão, não quis dar uma de esperto. Tudo bem. Também acharam que Jesus era tonto, deram risada dele, crucificaram ele, e no fim ficaram tontos todos os que fizeram isso, né? Passar com 10 produtos no caixa de 10 produtos. As pessoas vão fazendo isso mesmo, né? Que bom que eu não estou sozinho nesse pensamento. Quando eu falei do tonto aqui, eu não estou indo para o lado pejorativo, não. Estou simplesmente devolvendo a projeção. O indivíduo que me achar tonto se sentirá tonto. E o indivíduo que me achar justo se sentirá justo. Ok? Vamos lá. A Regina chegando aqui pela primeira vez, depois de tantas tentativas. Seja bem-vinda. Sem essa força criadora, instalada na consciência lúcida de quem não se autodescobre, a permanência nas paixões anestesiantes e no jogo forte dos instintos é imperativa. Essa força criadora instalada na consciência lúcida, ou seja, o amor de forma consciente, portanto lúcido. Pode ser uma consciência turva que ela está dizendo aqui. Mas, na verdade, quem não se autodescobre não tem isso. E permanece nas paixões anestesiantes e no jogo forte dos instintos, porque isso é imperativo, impera sobre a vontade, impera sobre a consciência. Quando a pessoa se dá conta, ela está fazendo algo que não queria. E ela sempre se arrepende. Aquelas situações onde você fala, eu nunca mais farei isso, e faz de novo, são situações que expressam isso aqui, falta de amor próprio. Tá? Vamos esquecer por um momento o amor para com o outro. O amor próprio automaticamente me comunica com o outro. Eu não preciso
me amar e depois decidir como amar o outro. Se eu me amar plenamente, não de uma forma narcisista, não de uma forma egoísta, mas esse amor divino, automaticamente eu amo ao outro. Não são duas conquistas, tá? É uma só. Quando eu sofro pela ingratidão, é porque eu não tenho amor próprio. Eu fiz ainda esperando que o outro me reconhecesse. Olha, eu vou emprestar dinheiro para ele porque eu quero que ele fale, olha, você é um amigão. E aí ele não devolve o dinheiro e eu me sinto horrível e acho ele horrível. Isso não é amor próprio, tá? Porque quando eu tenho amor próprio, se eu preciso daquele dinheiro e ele vai me fazer falta, eu não empresto. Isso não é egoísmo. Egoísmo é emprestar o dinheiro para alguém que não conseguiu administrar os próprios valores e achar que essa pessoa vai administrar o seu. É o mesmo que eu digo aqui. Não adianta reclamar que alguém deixou vazar um segredo seu, se quem deixou primeiro vazar foi você. Então, o indivíduo que trabalhou, fez as próprias coisas, juntou o dinheiro dele, está no vermelho, te pede dinheiro, a chance dele voltar a ficar no vermelho é muito grande. O fato de você emprestar dinheiro para ele não traz junto um conhecimento de economia e nem um controle das próprias compulsões de compra. É muito mais chance de que você passe raiva. Então, se esse dinheiro vai te fazer falta, vai sair da sua casa para uma pessoa que não controlou o próprio dinheiro, é sugerido não emprestar. Isso é amor próprio e não egoísmo. Quando se refere a um dinheiro que não te fará falta, mas que te ajudará a manter o seu aspecto de vaidade, e o outro está passando por uma necessidade, às vezes, de injustiça, aí a questão é diferente, tá? Bom, então tem um indivíduo pobre que tinha só a bicicleta dele para ir trabalhar, aí um cara rico arrebenta a bicicleta dele com o carro, atropela ele, paga 300 advogados, se livra na justiça, o cara fica sem a bicicleta. Ele não tem culpa. Pela causa e efeito, ele deve ter feito por merecer. Mas no aqui e agora, é uma pessoa trabalhadora que está sem a bicicleta. Aí eu posso pagar essa bicicleta para ele, sem falar, ó, depois você me devolve esse dinheiro. E é muito provável que mesmo eu falando para ele não devolver o dinheiro, assim que recuperar, ele me devolva. Porque um pobre que aceita lidar com a pobreza costuma ser muito melhor pagador do que um rico que teme a pobreza. Vamos ver aqui, peraí. O Sérgio quer voltar na parte do se sentir tonto. Se der, vamos voltar na parte do se sentir tonto. O indivíduo que chama o outro de tonto, se sentir ou é tonto? Não, ninguém é tonto. O que eu estou dizendo é assim: quando eu chamo uma pessoa de algo, eu estou projetando sombra. Compreende? Se uma pessoa que está fazendo a coisa certa, eu a vejo como tonta, no fim o tonto serei eu, porque sempre tem alguém mais poderoso que eu que vai fazer as coisas erradas. Hoje eu sou o cara que é o primeiro na fila, porque furei e fui espertão, mas amanhã é aquela pessoa que tem poder e vai colocar uma pessoa no meu emprego. É neste ponto. Se eu enxergo que a desonestidade é vantagem, então eu vivo em um mundo que esta é a lei. Isso vai acontecer comigo uma hora ou outra. Uma hora alguém vai ter vantagem sobre mim pela desonestidade. E aí eu vou me sentir tonto. Ah, dei o sangue por essa empresa, agora que o sobrinho do presidente se formou, me jogaram na rua. Como é que eu me sinto? Usado, enganado. Agora, se eu sou uma pessoa honesta, eu entendo que, coitado, eu levei 10 anos para chegar aqui. Eu sei todas as dificuldades de me manter nessa posição. Ele será colocado aqui só porque é sobrinho do dono. Ele não dura. Ele não tem sustentação. Ele tem teórico, ele tem influência política, mas ele não tem know-how, ele não tem as cicatrizes de quem chegou no topo pelo próprio esforço. Ele vai cair. É uma questão de tempo. Então eu não fico brigando pela posição dele. Eu, como construí a minha caminhada até aqui em cima de forma honesta e tenho a noção de como chegar aqui, sei chegar de novo. Na próxima entrevista de emprego, eu vou ter um discurso tão maravilhoso que o contratador vai me falar, o recrutador na hora vai me querer. É isso que eu estou dizendo, quando eu enxergo o mundo dessa forma. Então eu não me sinto tonto, não me sinto enganado, eu vejo justiça em tudo. E sempre parto para a próxima. Quando eu acho que o outro é tonto, que eu posso enganar o outro, eu vivo enxergando que estão me enganando. Eu vivo sentindo que estão me enganando. Aí eu fico ciumento, fico paranoico, fico inseguro.
tenho medo até do estagiário roubar meu emprego, sai em licença maternidade, mas volta rápido porque tem medo de ser demitida, ou que a pessoa que ficou no lugar seja melhor que você. Quem constrói os caminhos de forma limpa e consciente dos próprios limites, não tem esses medos. Pode até ser demitido, mas sabe chegar de novo. É o famoso jeitinho brasileiro. Várias experiências aqui. Ok? Então, se o seu instinto está imperando na sua vida e as paixões anestesiantes também, pare e faça uma reflexão no amor próprio. Fumar maconha é gostoso, cheirar cocaína é gostoso, ir para casa de prostituição é gostoso, mas é gostoso para o corpo ou é gostoso para o espírito? O que você está construindo de legado, né, de herança para a sua próxima encarnação? Quando você depois se arrepende e fala, puxa, gastei R$ 300 em uma hora com uma mulher estranha por sexo. Esses R$ 300 poderiam ser o quê? Onde isso vai te fazer falta na vida? E se você pode financiar a prostituição com R$ 300, não dava para ajudar 10 pessoas com 30? É nesse ponto que é difícil. Eu tenho R$ 300 que eu vou gastar com prostituta. Então eu divido isso em 10 parcelas de R$ 30 e ajudo 10 pessoas que não têm nada. R$ 30 para quem não tem nada é uma fortuna. Então eu fico sem os 300, mas a minha visão é sempre assim: se eu não gasto com a prostituta, eu gasto comigo. Eu nunca percebo que o meu vício me tira coisas. O crack, a maconha, o carro. Tem gente que gosta tanto de ficar andando de carro que gasta o salário em gasolina. Não percebe a conexão. Que poderiam ter outras coisas que dariam prazer e sofrem depois no fim do mês. Eu não vou mais fazer isso. E faz. Vem muita gente assim para terapia. Até partilho, né? Essa questão do pagar ou não pagar. Uma vez uma pessoa com quem eu acompanhava terapeuticamente teve uma festa na cidade, uma festa grandiosa que durava 10 dias. Ela gastou todo o dinheiro dela na festa, com bebida, com show e etc. E aí veio pro consultório. Olha, eu não vou poder te pagar porque eu estou passando por uma situação financeira difícil, tive que comprar uns remédios. Então, quer dizer, eu tenho que ficar atrasado porque ela foi para a festa tomar cerveja. E se eu falo que não, eu ainda sou rígido. Eu sei, é a escolha dela. Se a cerveja, 10 dias de festa, foram mais importantes do que o acompanhamento terapêutico, isso é uma escolha dela. Eu não vou resgatá-la me punindo. Eu conto com esse dinheiro, eu conto com esse horário, então, bom, então nós encerramos. Quando você dispuser de dinheiro, nós continuamos o trabalho. Porque nenhum mecânico vai olhar o meu carro de graça, ninguém vai me fazer um x-salada de graça. Isso é amor próprio, né? Isso não é intolerância, isso não é intransigência. É dar ao outro o que ele quer. Se o que o outro quer é isso, então ele que fique com isso. Então, se o que o teu filho quer é pegar o dinheiro que você dá para ele para gastar em balada, ele não pode te cobrar que tenha internet em casa. Ele não pode te cobrar que tenha uma televisão com Sky no quarto dele. E às vezes o pai se sente refém e não percebe isso aí. Seu filho tem dinheiro. Ah, mas na adolescência o dinheiro do filho é para ele sair com o carro, sair com os amigos. Isso é o que nós somos condicionados a pensar. Ele poderia usar esse dinheiro também para falar, bom, pai, o senhor me deu R$ 50, então eu vou ajudar com R$ 10 para pagar a internet de casa. É devolver o dinheiro que você deu para ele, mas é muito mais uma questão de cidadania e de autoconsciência. Que as coisas que eles têm em casa custam dinheiro. E eles às vezes se esquecem disso. Tem uma cama cara, tem uma TV cara, tem uma internet que funciona o tempo todo, não pagam por nada e todo o dinheiro que cai na mão deles, eles saem com o seu carro, nem ajudam a pôr combustível, gastam na balada, voltam e você fica pensando que isso é adolescência. Não é. Isso é paixão anestesiante. Todo o curso da evolução, entre parênteses, tomada de consciência, tem como estrutura o autoconhecimento, que proporciona o autoamor, passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. Todo o curso da evolução tem como estrutura o autoconhecimento,
que proporciona o ato amor. Por quê? Porque eu só consigo amar aquilo que eu conheço. Eu posso falar para você, olha, eu tenho um amigo maravilhoso, maravilhoso. O nome dele é Paulo, ele tem 35 anos e eu quero que você ame ele. Você não consegue. Você precisa conhecer o Paulo, às vezes lidar com a mania dele de palitar os dentes cobrindo, como se ninguém soubesse que ele está palitando o dente, ou lidar com a mania dele de ficar batendo o talher na mesa, ou ele é fumante, você não gosta de cigarro. Então, para amar uma pessoa, você tem que conhecê-la integralmente. Isso também se dá conosco. Eu só vou ter amor próprio quando todos os aspectos do meu ser forem conhecidos. Não tem outro jeito. Por isso é colocado aqui. O curso da evolução, que é a tomada de consciência, ou seja, eu tomo a consciência das coisas, eu não fico refém dos meus inconscientes, dos meus aspectos inconscientes, tem como estrutura o autoconhecimento, que proporciona o auto-amor. Passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. As potências de expulsar demônio, de remover montanha, de curar enfermo, estas potências, a começar por mim mesmo. Então, o amor próprio, em sua essência plena, que nós na Terra ainda não temos, até por uma questão de limitação orgânica, mas estamos caminhando para isso, me permite não me adoecer e me curar. Ok? Então, o que me adoece é justamente a ignorância, o desequilíbrio da harmonia psicológica. Se eu conheço todas as nuances do meu psicológico e tudo que me constrói, eu não adoeço, porque qualquer alteração eu percebo e já atuo nela imediatamente. Mas nós não conseguimos olhar nem nosso próprio órgão. Para eu saber que eu estou com câncer no intestino, ele já precisa estar grande o suficiente para me incomodar. Imagine se fôssemos transparentes e qualquer alteraçãozinha nós pudéssemos identificar e já ir a um médico. Nós adoeceríamos bem menos. É nesse sentido que eu estou dizendo. Assim como o nosso corpo físico ainda nos é estranho, nós precisamos de ressonância, raio-x, e tomografia para saber o que acontece lá dentro, o nosso espiritual também ainda não é totalmente claro para nós. Sob o seu palio, o sofrimento se descaracteriza e perde o conteúdo atormentante que o assinala, passando a ser um élan de alegria e de felicidade. Palio, manto ou capa. Élan, ímpeto, impulso. Vem de elan. Sob o seu manto, o sofrimento se descaracteriza e perde o conteúdo atormentante que o assinala, passando a ser um impulso de alegria e de felicidade. Então, quando eu coloco o amor sobre mim, o meu sofrimento se descaracteriza e ele não me atormenta mais, mas passa a ser um ímpeto de alegria e felicidade. Por quê? Porque este sofrimento, que agora me é claro, porque eu me amo, me mostra que algo está errado. Basta eu consertar isso e isso me permite crescer. Eu passo a ficar feliz com as oportunidades que a vida me dá de crescer. É isso que eu disse aqui. Se você está sentindo medo, fique feliz. Você chegou lá. Não fique entristecido. Não volte. Não volte. Isso é falta de amor próprio. Seria o mesmo que dizer para si: olha, eu te convenci a ir até ali e agora que você chegou, eu te levo de volta. Não faça isso. Vá. Dê o passo a mais. Se está inseguro de fazer sozinho, procure alguém que você confia, dê a mão e vá. E isso vai nos tornando cada vez mais conscientes de nós mesmos. O sofrimento, então, deixa de me atormentar e passa a servir de estímulo. Cristiano, essa pergunta que você fez, eu respondi na primeira vez que você fez ela, né? Depois, se você puder dar uma olhada no vídeo no YouTube, ela foi respondida. Continuando. São Francisco de Assis, amando, não se dava conta dos problemas orgânicos que nele se instalaram. E ele foi tendo vários problemas orgânicos, maus de saúde, cegueira, andava a pé para pregar suas palavras e depois já tinha que andar num burrinho para ir de vila em vila, cuidava dos leprosos. Na primeira vez que teve contato com o leproso, ficou com medo, mas depois deu a mão para o indivíduo, beijou a mão dele. Ele foi se entregando cada vez mais. Responsável por criar essa cultura de pedir esmola
entre os religiosos, né, de abrir mão de todas as coisas e viver do bem que o outro pode te dar, cuidando dos leprosos. E hoje eles dizem que não existem mais leprosos, mas são os indivíduos que cuidam dos usuários de droga, dos refugiados de guerra, das pessoas que sofreram abusos. Eles não têm casa, não têm morada, mas nunca dormem na rua, nunca passam fome. Eles são direcionados pela igreja para estarem nos locais, só recebem uma roupa específica, uma vestimenta específica e ficam ali atuando nos locais onde normalmente ninguém quer estar, tá? Os leprosos referenciam tudo aquilo que ninguém quer chegar perto, que seriam os manicômios hoje, as clínicas de dependência química, os presídios, todos esses locais onde nós temos a aversão de entrar na maioria das vezes. Não sabemos realmente o que acontece ali. Por que ele conseguiu ignorar todos os problemas orgânicos que nele se instalaram? Porque ele amava. A vontade dele, que esse ímpeto que foi falado anteriormente, de fazer o bem, de superar o sofrimento para construir algo maior, era tão grande que ele não enxergava o sofrimento orgânico. É igual o indivíduo que começa a ir na academia e tudo dói. Se ele passa por aquilo, a dor passa a ser um prazer. Quem já está na academia há um tempo, se vai um dia, treina bíceps, treina costas, volta para casa e não sente dor, desconfia que não treinou o suficiente. Passa a entender que a dor é sinal de que houve crescimento. E é isso que nós ainda temos que buscar. Não buscar a dor, mas reconhecer que ela só aparece porque eu estou tentando algo novo. E ela não pode me desmotivar, eu não posso ficar vivendo em função de morfina, álcool e outros anestesiantes que me evitam fugir da dor da solidão, da dor da rejeição, da dor do medo, sempre enfrentando. Sim, os franciscanos. Ah, isso é bom. Eu vou dar uma olhada aqui, mas aí depois eu tenho que ir para os slides. Rendeu muito. Vanessa, do Rio de Janeiro. Desde que comecei a assistir às palestras, deixei de fazer algumas coisas como night, beber e etc., no caso sair à noite. Já senti que alguns amigos se afastaram. Isso seria uma das consequências da evolução? É uma das consequências da evolução. Os amigos não se afastaram, eles permaneceram onde eles estavam. Quem se afastou foi você. Ao se afastar dos seus amigos, você entra em contato com o vazio fértil, que é o conceito da Gestalt terapia. Um local onde você não tem amigos, ainda não sabe as pessoas que partilham a mesma coisa que você, mas agora, se não se deixar levar pelo desespero e pelo medo, nem recai nos comportamentos antigos e nem traz qualquer pessoa para sua vida. Aprende a lidar com este afastamento e naturalmente outras pessoas vão se apresentando. Você constrói uma nova rede de confiança. Mas este passo de onde eu estava até onde eu quero chegar é um passo que naturalmente nos leva para uma angústia momentânea, onde eu ainda não tenho o que eu quero ter e também já não pertenço onde eu pertencia. É onde a maioria das pessoas recaem ou se comportam impulsivamente e pegam a primeira pessoa que vem na frente. Se for num namoro, namora a primeira pessoa que trata ela bem. Se for amizade, sai para qualquer tipo de programa. E assim sucessivamente. No pain, no gain, segundo Dioclésio. Santa Josefa Meléndez, amando, superava as perseguições espirituais que tentavam martirizá-la, perseverando alegre e confiante na libertação pela morte. Ela também, uma religiosa que tinha algumas visões do inferno, segundo ela, e quando ela voltava até a sua vestimenta estava com cheiro de morte, né? Então ela tinha uma mediunidade de efeitos físicos, mas esse inferno que ela visualizava era um inferno umbralino. Os indivíduos que roubaram ficavam com as mãos pegando fogo. Era esse inferno, não era um inferno cristão, não era um inferno católico, perdão. Era um inferno espírita, mas obviamente em uma época em que o espiritismo nem existia. Mas ela tinha essa noção, sofria com essas obsessões e sofria com estes pesadelos, né?
essas viagens noturnas que ela fazia para locais umbralinos, locais de sofrimento, e por ter uma mediunidade de efeito físico, voltava às vezes até com as impressões dessa situação. E mesmo assim, ela não desistiu de pregar o bem. Os grandes e amorosos missionários do mundo jamais se deram conta das doenças, perseguições e conflitos geradores de sofrimento que recebiam como estímulos para prosseguirem. E aqui já citaram o Mandela, vamos citar de novo. Olha o tempo que ele ficou preso. Olha a crucificação de Jesus. Olha o que Sócrates passou. Fora vários outros, né? Chico Xavier também. Não só das doenças, mas dos conflitos geradores de sofrimento, né? Com a família dele, que não queria que ele recebesse tanta gente, com aquele tanto de gente que queria vê-lo, não dormia direito, não comia direito, vivia em função disso. No tempo livre ainda psicografava mais de 450 obras, quer dizer, mas ele provavelmente não enxergava, é isso que Joana está dizendo. Nós enxergamos aquilo como grandioso, mas para estes missionários não é mais do que a obrigação. Eles simplesmente estão respondendo a um chamado. Não é um sacrifício. Compreende? Isso que nós ainda enxergamos como sacrifício. Eu vou ter que levantar domingo de manhã para assistir palestra, para fazer sopa, para doar pão, para fazer seleção de roupas para o bazar. Somos nós. Porque não somos missionários. Porque ainda estamos aqui nessa peleja de tentar fazer alguma coisa. Então, para essas pessoas, não tinha domingo de manhã, não tinha sábado à noite, não tinha sexta à tarde, não tinha happy hour. É um contínuo, né? A minha vida é um contínuo. E eu me dedico a ela integralmente. Eu não escolho fazer caridade. Mas hoje é feriado, eu vou para o rancho e adeus. Eu simplesmente faço. Eu vejo, porque normalmente o que me permite viajar para mais longe são os feriados. Nesse feriado eu fui para o interior, no feriado do mês que vem eu vou para o Rio de Janeiro, e eu percebo que normalmente os centros estão esvaziados. São espíritas, mas estão comemorando Tiradentes, estão comemorando Corpus Christi. Nessa hora o catolicismo é maravilhoso, nessa hora a insurgência é maravilhosa. Então, quer dizer, nós nos desconectamos. Nós vamos viver outras coisas. Tá? Não estou falando do lazer, porque o lazer é necessário, mas eu estou falando do compromisso. Tem casas espíritas que ficam sem passistas. Tem que uma pessoa dar o passe, ou então aquele passe coletivo. Quer dizer, qual é o meu compromisso? Se fosse no meu emprego eu faltaria, então por que na casa espírita eu falto? Não tem feriado para a espiritualidade. Feriado católico, esse tipo de coisa. É nesse sentido que eu trago a reflexão. Mas eu vou para o feriado, eu vou para o rancho, faz o evangelho no rancho, faz o evangelho na praia. Não desconecta completamente. Estes missionários não viam nada disso, né? Ou será que tinha carnaval para esses missionários? Não tem, né? Somos nós. O Tielo diz que as casas espíritas em Porto Alegre, algumas nem funcionam. Além deles, milhões de pessoas anônimas que alcançaram a maturidade psicológica, a consciência desperta, e entregam-se no nobre afã, sem interesse de retribuição ou de aplauso, profundamente pacificadas pela força criadora máxima que é o amor. Afã, desejo, vontade, ânsia. Então, além deles, os missionários, milhões de pessoas anônimas que alcançaram a maturidade psicológica, quando a consciência está desperta, portanto, não está em sonambulismo, não está sonhando. Entregam-se ao nobre desejo sem interesse de retribuição ou de aplauso, profundamente pacificadas pela força criadora máxima, que é o amor. Tá? Só esclarecer uma coisa. Quando eu digo que eu aproveito os feriados para ir fazer essas palestras fora, eu não estou fazendo isso porque eu sou um missionário, tá? Eu estou fazendo isso porque eu tenho contato direto com o tamanho da tragédia que foi a minha existência anterior e com o tamanho do dano que eu causei já nessa. Tá? O meu sentido é muito mais de reparação e de consciência do mal que eu produzi. E não é missionário, tá? Porque ninguém pense que ele está usando a si mesmo como exemplo. Não estou. Tá? Eu fiz muita coisa na minha adolescência e no começo dos meus 20 anos, que eu estraguei muitas vidas, causei muito mal a muitas pessoas, não foi um demônio que só fiz maldade, mas eu tenho consciência que a minha desconexão com o que eu tinha que fazer aqui me prejudicou muito.
Então, quando eu vou fazer essas palestras fora, na verdade eu estou indo como alguém que vai visitar um médico e não como alguém que vai visitar pacientes. Tá? Mas eu sei que existem pessoas que estão em graus mais avançados e que já podem produzir coisas muito maiores aproveitando esses espaços onde ninguém quer fazer. Tá? Então é normalmente quando as pessoas encontram locais nas agendas das casas espíritas, são sempre nos feriados. Então fica aí, você que tem uma casa espírita distante, precisar de um expositor para o feriado, eu estou aqui com várias dívidas a serem pagas, aceitando convites. Ok? Sem interesse de retribuição ou de aplauso, profundamente pacificadas pela força criadora máxima, que é o amor. Portanto, eu não me encaixo nesses anônimos, porque eu ainda tenho interesse na retribuição, que é a diminuição da pena que eu próprio contraí, tá? Próximo encontro, dia 3, tema livre. Aí nós poderemos conversar um pouco melhor aqui pelo chat, ok? Muito boa noite a todos vocês, todas vocês. Né? Hoje se estendeu um pouco, peço desculpas pela extensão no tempo, teve bastante participação, mas obrigado aos que ficaram até o final. Desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigado ao pessoal do chat aqui, a vocês da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, do TuneIn e do YouTube. Ok? A quem faz os dois estudos, nos vemos amanhã. A quem faz apenas esse, semana que vem estaremos aqui para conversarmos em tema livre de forma mais espontânea. Um grande abraço e muita paz.